Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Nós estamos no mês de novembro e esse mês a nossa cor mudou. Agora nós estamos no novembro azul, porque os cuidados com o câncer continuam. E esse mês é o mês da prevenção e dos cuidados do homem, porque cuidar da saúde também é coisa de homem. Então, se cuidem e se amem. Então, eu sou a professora Andréa Oliveira, estou aqui com você para mais uma aula de língua portuguesa. Peguem aí o livro de vocês, esse livro Lápis, nas páginas 240 a 243 e vamos continuar estudando sobre mapa e roteiro de passeio. Então, venham comigo. Não esqueçam de acompanhar as leituras, porque quando a gente acompanha, a gente entende melhor. Agora, prestem atenção na leitura 2, que fala sobre roteiro de passeio. Prestem atenção como foi organizado esse roteiro para os turistas. Acompanhe a leitura aí comigo do seu livro. Leitura 2, roteiro de passeio. Leia agora sugestões de roteiro escrito para passeios no zoológico. Zoológico de São Paulo. Essa reticência aí, você já sabe que o texto não está iniciando, né? Que tinha algo antes desse trecho que nós iremos ler agora. O Zoo Paulistano foi fundado em 1958, mas segue princípios modernos, tentando reproduzir ao máximo o habitat dos animais e facilitando a visualização deles pelas pessoas. Entre os destaques do parque, há um formigueiro gigante de saúvas, que existe desde 1990, com sessões de visitação de hora em hora. O passeio crepuscular noturno, em que é possível acompanhar os hábitos noturnos de animais como morcegos e lobos-guarás. E o programa Falcoaria, para observar falcões e gaviões treinados em seus belos voos. Telefone antes para conferir o próximo evento. A administração criou 3 roteiros sinalizados a partir da alameda principal. Então, aqui nós temos o primeiro roteiro. Roteiro vermelho. Começa na Alameda Bisão, onde está o leão marinho, que a criança adora. Destaca-se ainda a tartaruga da Amazônia e a anta, maior mamífero terrestre brasileiro. Ande um pouco mais e encontrará uma boa variedade de tartarugas, cágados e jabutis na Alameda Tartaruga. Logo vem a Alameda Felinos. Veja a sussuarana, a jaguatirica, o leopardo das neves e a onça pintada. Assim como o leão é o rei da selva na África, o macho da onça pintada é o rei da selva do Brasil. Na Alameda Jacaré, a estrela é o jacaré de papo amarelo. Mede cerca de 2 metros de comprimento. Roteiro azul. Na Alameda das Aves ficam araras, seriemas e os belos micos-leões. Aqui há 3 das 4 espécies de mico-leão conhecidas, todas ameaçadas de extinção: dourado, de cara dourada e preto. Passa-se pelo formigueiro. Por outra leva de aves, pelas serpentes e por mais aves. Não perca a catatua de crista e a araponga. Nesse ponto há um entroncamento, pegue à direita
Alameda Urso e depois vire à esquerda na Alameda Zebra. Nesta região ficam os ursos e o tamanduá bandeira. Roteiro laranja, aqui tem o A e o L, que significa Alameda. Na Alameda Lago, você vê uma série de macacos, como aranha, que melhor usa o rabo, e chimpanzé, o mais humano, aos répteis, e a ema, maior ave brasileira que corre até 60 km por hora. E na Alameda Leão, os leões. Na Alameda Planície ficam as aves de rapina, como o urubu-rei, o carcará, a árpia, a águia brasileira, a maior do mundo, e o condor, que voa a 5.000 metros nos Andes. Depois vem o elefante africano. E esse texto está disponível nesse endereço aqui eletrônico. Aqui ao lado nós temos o significado de algumas palavras, como crepuscular, que refere-se a crepúsculo, claridade no céu, caso desse texto, né? Entre o pôr do sol e o anoitecer. O significado de entroncamento, né? Que é um lugar em que dois ou mais caminhos se juntam. E Andes, que é a cordilheira dos Andes, grande cadeia de montanhas na América do Sul. Agora vamos para a interpretação do texto e compreensão desse texto. Nós temos aqui um desafio. Se nós estivéssemos na escola, vocês iriam fazer com os colegas. Mas como estamos em casa, faz aí sozinho ou chama alguém para te ajudar. Encontre nos roteiros do Zoológico de São Paulo o nome dos animais do quadro abaixo. Depois, resiste à resposta. Então, o que é que vocês vão fazer? Aqui nós temos algumas alternativas. Primeiro, rei da selva no Brasil. Quem é o rei da selva no Brasil? Lá no texto, nós fizemos essa leitura, né? Nós descobrimos quem é o rei da selva do Brasil. Segundo, rei da selva da África. Nós também fizemos essa leitura. Terceiro, as crianças adoram. O que é que as crianças adoram? Qual é o animal que as crianças adoram? Quarto, maior ave brasileira. Quinto, maior mamífero terrestre brasileiro. Quem é o animal que é o maior mamífero terrestre brasileiro? Sexto, uma espécie de mico-leão ameaçada de extinção. Então, nós temos lá no nosso roteiro 3 desses mico-leão em extinção. Então, quais são esses 3 micos-leões que estão em extinção? Coloque aqui sua resposta. Sétimo, jacaré, que mede cerca de 2 metros de comprimento. Como é o nome desse jacaré? Coloque aqui sua resposta. Primeiro, no parágrafo inicial, antes dos roteiros, são apontados 3 destaques do parque: o formigueiro gigante de Salvas, o passeio crepuscular noturno e o programa Falcoaria. Então, vamos responder. Letra A. Em qual dos destaques é possível ver morcegos? Qual deles mostra gaviões treinados? Letra B. Qual dos 3 destaques você gostaria de conhecer? Por quê? Coloquem aqui a resposta de vocês.
Segundo, os roteiros têm nomes e cores: vermelho, azul e laranja. Escreva a cor correspondente ao roteiro em que se podem visitar os animais abaixo. Aqui nós temos o urso. O urso você vai encontrar em que roteiro? No roteiro vermelho, no azul ou no laranja? Nós temos aqui também a jaguatirica, o leão e o elefante africano. Então, coloquem aqui a cor correspondente ao roteiro em que você pode visitar esses animais. Então, em qual dos roteiros está o formigueiro das saúvas? Coloque aqui sua resposta. Linguagem e construção dos textos. Roteiro, atividade oral e escrita. Um roteiro indica um caminho a ser percorrido. É um guia que nos orienta para que aproveitemos melhor o passeio. Agora vamos para a nossa primeira atividade de linguagem e construção dos textos. Releia um trecho do roteiro vermelho. Comece na Alameda Bisão, onde está o leão marinho, que a criançada adora. Destaca-se ainda a tartaruga da Amazônia e a anta, maior mamífero terrestre brasileiro. Ande mais um pouco e encontrará uma boa variedade de tartarugas, cágados e jabutis na Alameda Tartaruga. Logo vem a Alameda Felinos. Vamos responder a letra A e a B? Prestem atenção. Letra A. Assinalem as alternativas verdadeiras nesse trecho de roteiro. Então, vocês vão marcar um X nas alternativas que são verdadeiras, tá? Que estão aqui nesse trecho. Primeira afirmativa: as frases são claras e diretas. Eu posso observar que essas frases, elas são claras e são diretas, que têm uma melhor compreensão para as pessoas, ou a linguagem traz gírias. Vocês estão observando, vocês leram algumas gírias nesse trecho? Alguns animais são destacados. Vocês estão percebendo que tem alguns animais em destaque? Se sim, marca o X. Nenhum animal é destacado. Então, se nenhum animal é destacado, não precisa marcar o X. Letra B. Observe as expressões em destaque no texto. Comece mais um pouco, logo vem. Assinale a alternativa adequada. Essas expressões indicam. O que é que essas expressões indicam? Comece mais um pouco, logo vem. Ela indica direção a seguir ou ela indica uma sequência das ações ou ela indica tempo percorrido. O que é que vocês acham? Segundo, releia estes trechos. Comece na Alameda Bisão, onde está o leão marinho. Ande mais um pouco e encontrará uma boa variedade de tartarugas. Na Alameda Lago, você vê uma série de macacos. Responda aqui. A quem essas frases se dirigem? Essas frases estão se dirigindo a quem? Quem é que fará a leitura dessas informações? Coloque aqui sua resposta. Terceiro, nos roteiros é muito comum usar as expressões verbais como estas: comece, veja, ande, pegue, não perca, vire. Essas expressões verbais indicam. O que é que essas expressões indicam? Elas indicam ordens e sugestões, elas indicam uma sequência de ações,
ou elas indicam tempo percorrido? Marque aí sua resposta. Quarto, releia esse trecho e assinale a alternativa adequada. Pegue à direita a Alameda Urso e, depois, vire à esquerda. Essas frases elas indicam o quê? Direção a seguir, informações sobre o local ou tempo percorrido. Está fácil? Então, marque aí sua resposta. Agora é a hora de organizarmos o que estudamos. Então, prestem atenção e vamos ver se você compreendeu. Hora de organizar o que estudamos. Leia o esquema e complete-o com as palavras e expressões do quadro. Aqui nós temos as palavras orientar, visitantes em geral, sequências e direção. Então, preencha aí você o quadro de acordo com essas palavras e com o que você aprendeu. Então, meus queridos, nossa aula fica por aqui. Teve dúvida? Vai lá no plantão pedagógico. Espero vocês aqui no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e até lá!